Olá, que alegria estar com a sua companhia a partir de agora, começando o programa Vida em Foco, ao vivo para todo o Brasil, transmitimos via satélite, também canal digital aberto e pelo YouTube TV Evangelizar Oficial. Programa de hoje nós vamos falar sobre a educação religiosa, que é papel das famílias. E por isso eu vou receber aqui a minha primeira convidada, a irmã Poliana Ferrari, para nos ajudar nessa missão que a família precisa cumprir. Vamos falar também sobre uma profissão bem antiga do século XVIII, a do vendedor de livros, e dar dicas práticas para você fazer pequenos restauros nos livros que você tem aí na sua casa. E hoje também é Dia Mundial do Rim, por isso nós vamos trazer uma especialista para te ajudar a cuidar da sua saúde renal. Então fique comigo que está começando o programa A Vida em Foco. E Dom Frei Severino Clasen é eleito presidente da Pastoral da Criança. Ele que é arcebispo da cidade de Maringá, foi eleito pela Assembleia Geral da Pastoral da Criança, também ratificado pelo Conselho Permanente da CNBB pelo período de 4 anos. A gente sabe que a missão da Pastoral da Criança é ajudar essas crianças em estado de vulnerabilidade social e também as mães. E por isso nós temos uma parceria que é muito bela com a Pastoral da Criança e Obra Evangelizar. Há mais de 10 anos, criada por Zilda Arnes, essa doutora que teve o coração tocado nessa missão. E ano passado foram mais de 1.300.000 crianças que foram ajudadas por essa parceria entre Obra Evangelizar e Pastoral da Criança. Por isso, que Deus abençoe Dom Frei Severino Clasen por esta nova missão como presidente da Pastoral da Criança. Convido você a assistir comigo esse vídeo que fala da Pastoral da Criança e de doutora Zilda Arnes. Acompanhe. 25 de agosto de 1934, nascia Zilda Arnes Neumann. Chamada de Madre Teresa brasileira, Zilda Arnes dedicou a vida em prol da saúde pública, derrubando muitos mitos da medicina e facilitando o acesso para comunidades carentes. Zilda nasceu em Santa Catarina e estudou medicina na capital paranaense. Mesmo sendo uma das alunas mais dedicadas do curso, no primeiro ano de faculdade ela foi reprovada por um professor que achava um absurdo uma mulher querer se tornar médica. Zilda foi uma das pessoas que mais contribuiu para a redução da mortalidade e da desnutrição infantil na história do Brasil. O trabalho dela também ficou reconhecido em mais de 20 países da América Latina, da Ásia e da África. No ano de 1983, a pedido da CNBB, Arnes criou a Pastoral da Criança, junto com Dom Geraldo Agnello, na época arcebispo de Londrina. Anos depois, em 2004, também com apoio da CNBB, Zilda fundou e coordenou a Pastoral da Pessoa Idosa, que possui cerca de 12.000 voluntários de 25 estados brasileiros. Diante de tantas ações de cunho social e humanitário, ela recebeu várias honrarias e homenagens. Durante esse tempo todo, foi 3 vezes indicada ao Prêmio Nobel da Paz pelo Brasil. Em janeiro de 2010, Zilda foi até o Haiti para realizar uma palestra sobre a Pastoral da Criança na Conferência Nacional dos Religiosos do Caribe. O terremoto acabou atingindo a cidade e Zilda foi uma das vítimas desse trágico acidente. A mensagem que ela nos deixa é de que quem tem uma missão não desiste no primeiro obstáculo. Zilda Arnes desafiou os preconceitos de uma sociedade conservadora em busca da ajuda pelo próximo. E doutora Zilda Arnes, que tanto cuidou de crianças e das famílias, nos lembra que nós temos uma responsabilidade muito grande como família, que é a formação religiosa dos filhos. E esse é o primeiro tema do nosso programa de hoje. Deixa eu dar as boas-vindas para a irmã Poliana Ferrari. Seja muito bem-vinda, minha querida irmã Beneditina da Divina Providência.
Obrigada, viu, pela tua presença. Eu que agradeço o convite de estar aqui. É um prazer, né, estar nesse programa maravilhoso, né? E falar desse tema tão importante nos dias de hoje também, né? Sim, importante e desafiador, né, irmã, ao mesmo tempo. Eu vejo, assim, as famílias lutando, as famílias cristãs lutando de alguma forma. E, por outro lado, às vezes até caindo num perigo de delegar isso para outras instituições, a própria escola, né, que não é o papel da educação religiosa, ou postergando a catequese. Como que você vê hoje essa relação das famílias que esperam, por exemplo, para os filhos crescerem mais para ir para a catequese? Porque isso não existia antigamente, né? É algo mais atual. Então, como a sociedade ao longo da história ela vai se modificando, também nesse sentido religioso eu acredito que está acontecendo isso, né? Uhum. Se a gente olha a nossa sociedade hoje, a gente vê tudo é muito rápido, todo mundo está muito ocupado, né? Uhum. E muitas vezes os pais, quando estão em casa ou com as crianças, o que é que acontece? Não tem tempo para o filho, mas muitas vezes fica no celular ou em outras mídias, né? Uhum. Então, às vezes, estar junto não significa que o pai e a mãe estão presentes, né? Então, acaba muitas vezes acontecendo isso mesmo que você disse agora, né? Então passa essa responsabilidade familiar para a escola ou aonde a criança permanece ao longo do dia, né? Isso é perigoso? Em vista de tantos compromissos. Você considera perigoso isso? Eu acredito que sim, porque cada entidade ela tem a sua normativa social, não é? Uhum. Se a gente pega a educação, por exemplo, a educação ela tá ali para ensinar, né? Uhum. Ensinar muitas coisas, né? Valores, mas também mais o conhecimento. Uhum. E o papel da educação, que é estar junto com o filho, cuidar, estar presente, mas também dar esse limite que vem da família, nessa formação mesmo, não só física, de crescimento, mas no sentido também humano e espiritual, é uma competência da família. A escola não vai fazer isso para a família, né? Então, como a gente aprende também ao longo do nosso desenvolvimento, né? Quando a gente pega, por exemplo, uma criança pequena, que ela está no processo de aprendizagem, né? Uhum. Ela não sabe caminhar, ela vai aprender isso, é aos poucos que ela vai tendo essa confiança e vai conseguindo adquirir isso na vida dela, né? O processo da fé também é assim, né? Como uma criança sozinha vai fazer esse processo, né? Pode ser que depois que cresce, ela vai conseguir fazer esse processo por conta dela. Muitas pessoas, hoje em dia, tem esse caminho, né? Uhum. Mas seria muito mais fácil se os pais, né, fizessem isso desde pequeno, né? É muito bonito quando a gente olha um pouquinho o catecismo da Igreja Católica e tem uma parte que ele vai falar do dever dos pais, né? Uhum. Qual é o dever dos pais nesse processo do ensino da fé? E é muito legal porque ele vai catequizando realmente os pais. Então, a primeira coisa que ele coloca ali, que eu acho muito bonito, eu acho que é legal também a gente falar sobre isso, é que o dever da família é olhar naquele filho, naquela criança que está em desenvolvimento ali, olhar aquela pessoa, né, aquele ser gerado através do matrimônio, né, como um ser que é filho de Deus, né? Uhum. Então ele é um presente dado para aquela família naquele momento, né? É um presente de Deus. E como presente de Deus também os pais têm essa missão de conduzir esse filho na fé. Então o catecismo vai dizer isso, né? O pai e a mãe têm esse dever, né? Como responsável primeiro de ensinar a fé para o filho e depois também ajudar a criança nesse processo de discernimento vocacional, né? Para que Deus está chamando essa criança, né? Não vai chamar depois que está adolescente, também adulto, né? Claro, a gente vai fazer um processo de discernimento maior ao longo da nossa vida, mas isso acontece ali desde cedo. É aquela sementinha que é plantada no coração que ela vai desenvolvendo. E isso acontece no dia a dia. Eu estou pensando, por exemplo, uma família católica que se preocupa com isso e que manda os filhos para catequese, vai na missa aos domingos. Ela precisa fazer algo mais? Por exemplo, eles precisam ter uma rotina de leitura da Bíblia ou isso que você falou, por exemplo, do discernimento. Quando começam a surgir as dúvidas das crianças, mostrar da onde que está vindo aquilo ali que os pais acreditam. Isso é importante fazer, irmã? É importante porque ao longo que a criança ela vai se desenvolvendo, ela vai criando essa dialética com os pais, não é? Quando a criança ela é pequena, ela vai aceitando tudo que está no meio dela. Ela não sabe muitas vezes diferenciar o que é dela, o que é da família. Tudo é muito próximo, não é? Sim, a gente pega tudo um bolo só. Um bebezinho que ele nasce, ele não sabe de nada. Ele precisa de todo o cuidado,
todo o amparo para se sentir bem no mundo, né? Então ele vai precisar desse contato familiar. Então, a partir do momento que a criança ela vai crescendo e ela vai se desenvolvendo, ela vai se diferenciando dos pais, e aí surgem os questionamentos que é normal da idade de cada fase da vida. Então, se o pai e a mãe têm essa abertura, né, ou se não tem o pai ou a mãe, mas o cuidador que exerce esse papel na vida dessa criança, tem esse amparo, com certeza isso vai ser muito mais tranquilo de lidar, né? E também perceber esses sinais de Deus nos dias de hoje, né? Porque Deus ele não se manifesta nas grandes coisas, é nas pequenas coisas. E assim, a prática da fé com certeza ajuda muito, né? Mas o exemplo em casa também vai dizer, né? Como os pais, eles abraçam essa fé, como os pais acompanham, né? Será que os pais, por exemplo, podem falar para o filho, você tem que ir na catequese, né? E a criança vai sozinha e participa todo do itinerário sozinho. É diferente de uma criança que os pais acompanham nesse processo, né? Então tem esse amparo, tem essa presença, né? Então eu acredito que o que vai fortalecer a fé nesse processo de desenvolvimento é essa presença, né? Dizer, não, eu não estou sozinho nesse caminho, existe alguém que caminha comigo também, né? Então é através dessa vivência cotidiana da fé que as crianças vão se desenvolvendo, né? Aí cada família vai fazer o seu processo, né? De acordo com a sua realidade, de acordo com o seu jeito. Mas eu acredito que é essa presença e essa companhia que vai moldando, né? Essa espiritualidade na vida da criança em desenvolvimento. Sim, o exemplo é muito importante então, né, irmã? Isso. Com certeza. Agradeço a tua presença por ter vindo até aqui com a gente, esclarecer, ajudar as famílias que querem fazer essa formação e precisam de um pouco mais de esclarecimento. Obrigada, tá? Eu que agradeço. Deus abençoe e seja sempre bem-vinda, viu, irmã? A gente sai para um intervalo e você fica com as imagens da cidade de Santos, em São Paulo, canal 50.1 Evangelizar transmitindo para você. Cidade responsável pela popularização da caipirinha. Confere, produção, olha só. Volte comigo que a gente vai falar depois sobre pequenos restauros que você pode fazer na sua casa para cuidar melhor dos seus livros. E a profissão do vendedor de livros. Eu volto já. O Senhor iluminará o que estiver escondido nas trevas e manifestará os projetos dos corações. De volta com o programa A Vida em Foco e um convite especial para você que acompanha a nossa programação. Hoje, a TV Evangelizar vai fazer a transmissão ao vivo do programa Rema, com o padre Joãozinho, às 21 horas. E ele vai entrevistar o Frater Lucas Pontes, que é um religioso que recentemente recebeu os votos. Por isso eles vão falar sobre vocação, sobre como identificar esta vocação, como seguir este caminho. E vai ser uma entrevista certamente muito frutificante para a sua noite de hoje, às 21 horas, ao vivo aqui pela TV Evangelizar. E hoje também é comemorado o Dia do Vendedor de Livros. Essa profissão que é super antiga, do século XVIII. Começou com aqueles vendedores de porta em porta vendendo livros. E, bom, para que a gente possa retratar, comemorar esse dia, nós falamos com o senhor Chaim, aqui de Curitiba, que tem essa profissão há mais de 60 anos. Acompanhe comigo essa conversa. Em um mundo que avança rapidamente para o digital, a tradição do livro impresso permanece não apenas viva, mas vibrante. E o seu Chaim é prova disso. Há 60 anos ele mantém a profissão de vendedor de livros com charme e relevância, resistindo bravamente às mudanças tecnológicas e ao tempo. Nossa livraria é um refúgio daqueles que gostam do papel, gostam do livro, gostam da posse, gostam de ter a sua própria biblioteca. E assim, estamos há quase 60 anos nesse local, vencendo. Desde as vendas itinerantes de enciclopédias no século XVIII até as charmosas livrarias que adornam as cidades modernas, vender livros para ele é mais do que uma profissão. É uma arte de conectar pessoas a histórias, conhecimentos e sonhos. Se nós temos o alimento físico, nós temos também o alimento espiritual. E o livro é isto.
ele desenvolve em você valores, grandeza, orientações, desculpas. O livro ele tem que ter formação física, biológica, moral. Lojas como essa do Seu Chaim aqui no centro de Curitiba são verdadeiros faróis culturais. E há décadas são ponto de encontro para os amantes da literatura. E o Marcos é um deles. Cliente há 40 anos, o advogado se sente em casa. E eu me sinto muito bem aqui. Jorge Luiz Borges, o grande escritor argentino, disse que ele sempre imaginou o paraíso como uma espécie de livraria, né? E eu acho que ele foi muito feliz, é mais ou menos por aí. Isso é um paraíso. Para ele, comprar livro traz uma sensação muito boa. Eu me sinto muito bem, né? Eu hoje posso me orgulhar de ter uma modesta biblioteca em casa. Cada exemplar, cada livro comprado é um tesouro, é uma joia que eu coloco na minha pequena biblioteca. E para o Seu Chaim, o livro é um item essencial para a sobrevivência. Livros são como amigos, eles não podem faltar. Ele é tão importante como você buscar a vida. E sem ele, você na verdade não é nada. Neste Dia do Vendedor de Livros, celebramos não apenas esses dedicados profissionais, mas também a resiliente magia dos livros impressos, que continuam a encantar, ensinar e conectar gerações. O livro você não usa. E se você for ver, o livro usa você, dependendo da capacidade que você tenha para interpretar as coisas lá dentro. E porque nós somos leitores, é que nós valorizamos os livros e por isso temos que ter cuidados especiais com eles. E é por isso que está aqui hoje nosso convidado, José de Matos, que é restaurador de Bíblias, né, meu querido? Sim. Seja muito bem-vindo, viu? Obrigado. Aqui, a ideia é que a gente possa dar algumas dicas práticas para quem está em casa, quer cuidar dos livros, até alguns pequenos reparos, né, que sejam possíveis de fazer. O senhor quer falar para mim o que é possível de consertar, por exemplo, num livro? Páginas, capa, o que é que a gente tem que considerar? Sim. Nós temos aqui esta Bíblia, que é uma Bíblia antiga. Certo. E um dos problemas que acontece muito são as famosas orelhinhas. Orelhas, que dá também em caderno de criança, livro, sim, dá né? Sim. Isso aqui é muito feio, sabe? Muito feio. E dá para corrigir isso? Dá sim, dá para corrigir sim. Eu vou ensinar aqui, tá vendo? Pode ver, tá cheio de uma simples ferramenta. Com uma tesoura mesmo? Tesoura. Nossa. Não é para cortar. Não é para cortar. Eu achei que o senhor ia cortar. Já falei, vai cortar as páginas ali. Olha só, tá vendo aqui, ó? Tá tudo para cima. Certo. As orelhinhas ali, ó. Certo. Ó. Ah, fazendo assim. É, fazendo ó, de um em um? De um, sim. Média de isso aqui é uma Bíblia aqui de 2 horas. Fazendo tudo? Tudo, tem que fazer. Aí tem pessoas que falam assim, mas você vai tirar tudo isso aí? Falei, vou sim. E tira? E tira, sim. E tira. Só de olhar assim já dá medo. Mas tem que fazer, né? Porque você não pode colocar uma capa nova por cima disso. Tem que fazer isso antes. Isso funciona para outros tipos de livros? Porque essa aqui é uma folha bem fininha, mas mesmo assim faz. É que geralmente o papel sulfite já é mais difícil, né? Mas também dá. Dá para fazer. Sabe o que me deram uma dica esses tempos atrás? De pegar aquele espremedor de roupa de madeira e colocar. Eu fiz, até deu mais ou menos certo, mas se eu soubesse, tinha feito essa da tesoura aí, viu? Não, essa aqui dá. Essa daí é infalível, pelo jeito, fatal. Né? E tem outra coisa, viu? Se você fizer com força, ela vira o contrário. Sim, não pode ser muito, tem que ser um tempo... Olha só, tá vendo? Ponto certo. Aqui tá pra cima, né? Certo. Eu vou fazer com força agora. Olha lá, ela acaba virando. Ela acaba virando. Então a gente faz o normal. Olha lá, tá vendo? Pra ela ficar... que ela vai ficando. Tem que fazer isso. Tem que fazer. Olha lá, tá vendo? Ó. Tá. Tem um outro probleminha também que acontece, é esse aqui, ó. Que é o quê? A folha solta. Às vezes ele nem solta, só os pontos soltou um pouquinho e o livro fica assim, ó. Tá. E faz o que nesse caso? Dá pra corrigir? Dá sim, tem uma grande ferramenta. Qual é? Uma lixa? Olha só, vão achar que o senhor é pedreiro desse jeito, viu? Tem pessoas que fazem com tesoura.
Tá. Corta, mas ali. fica... Com a lixa vai ficar mais retinho. Se você fizer com uma régua, tem que fazer bem de leve, porque se você passar forte, rasga. Rasga um pouco. Aqui, olha só, quer ver? Ó? Eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou dar uma demonstração, eu vou tirar essa, eu vou deixar ela nivelado com as outras folhas. Certo. Olha lá, tá vendo? Aham. E daí vai passar... Olha lá, quer ver, ó? Ah, o senhor faz de cima pra baixo, olha que rapidinho. Olha aí, ó. Entendi. Muito Você nem bem. vê mais onde é. Pronto. Não Tá precisa- resolvido. tá. É. Se tiver, por exemplo, para tirar essa sujeirinha, dá para melhorar isso ou não Tá, nos sim, livros? dá sim. Com lixa também. Também, passa uma lixinha. Essa aqui a gente tem que primeiro que nivelar o livro. Não pode querer passar assim, ela é empenada. Assim. Ah, tá. Tá Mas vendo? é mais complexo, Outro daí tem que ter um problema restaurador, né? Não dá sim. pra fazer em casa, né? Dá pra fazer em casa. Tá. Outro problema que às vezes acontece com a Bíblia usada é esse aqui, ó. Ela enrola. Ah, e aí? Ó, tá vendo? Às vezes até encosta. Sim. Aí você tem que tirar essa parte aqui, tirar a cola seca, que geralmente é aquela cola... Como é que diz? É uma cola que tá ali já, assim, específica. Ela seca, ela resseca, daí ela fica dura. Então ela vai enrolando, e daí você não pode fazer a capa com o livro assim. Tá. Você Tem tem que que primeiro nivelar arrumar. o livro. Primeiro nivela. tem que tirar as orelhinhas, sabe? Depois que fazer tirar lá a as orelhinhas, restauração. tira cola quente. Tá. Cola quente. Cola quente, assim. Tá. Ela fica tipo uma pastazinha ali. E daí você tem que tirar com estilete. Tem que tirar tudo. Tem que tirar, Pra daí nivelar e daí refazer. E daí refazer. Tá. Eu vi que essa aqui, ó, essa Bíblia aqui, tá umas páginas um pouco molhadas. Isso aqui dá para corrigir ou não? Olha, e isso aqui, geralmente, viu, eu se for muita coisa assim, Não tem o que fazer. Não tem como, né? Mas se for se for pouca coisa, eu uso ferro morno. Ah, no ferro mesmo? É, no ferro morno. Dá pra Ela passar estira, ela melhora 50%. Ah, que legal. Sério. Vai passando página a às página. vezes, criança pega a folha da Bíblia, ó, Amassa. Passa o ferro. passa o Morno. ferro, pode passar que ele melhora 50% até mais. Nossa, que legal. sim. Mas passa folha por folha ou não? Como que é? Folha por folha, tem Folha que por passar folha. dos dois lados. É assim que eu faço. Pegaria aqui, por exemplo, passaria o ferro aqui. Passaria Aí o ferro depois aqui. vira e passa na próxima, vira, nessa passa posição na próxima. mesmo. Sim, pois é. Tá. Eu faço assim e funciona. Ah, que legal. E isso aqui dá dó, né? Sim, porque tem Isso aqui, ó, se não tivesse o índice, dava para tirar a capa, passar na guilhotina e tirar um pouco essa sujeira aqui. Entendi. Aqui dá. Sim. Aqui dá. Como aqui tem o índice, né, não pode... Entendi. Se for passar a guilhotina ali, vai degolar. Então não tem... A lixa não limparia aqui, a parte do índice. Eu Dá pra falei com ela ali que se ela quiser, eu vou levar. Dá pra tentar, né? Olha lá, viu? Que melhora. É. Que fica 100%, não garanto. Viu, agora pra gente fechar, me dá uma dica de como guardar os livros em casa, as bíblias, para que elas se mantenham mais... né? Pois é, né? Geralmente as pessoas guardam bíblias assim, ó. Em pé. Não pode? Não deve, sabe por quê? Porque com o passar do tempo, como o livro é pesado, o que vai acontecer? Ela vai descendo, vai soltando, vai desgrudando ali. Tá. Então, o ideal é, se você quiser realmente colocar em pé assim, é arrumar uma tabuinha para o peso ficar aqui, ó, para não ficar... Mas qual que é o jeito certo de guardar livro, então, se não é em pé? Pois é. Deitado mesmo? Eu aconselho a deixar deitado assim. Sempre deitado. Assim. Mas as pessoas arrumam em pé porque cabe mais livros. Sim, assim. fica bonito, né? Então, até um isopor dá para você cortar uma tarjazinha que caiba aqui para o peso das folhas ficar em cima, não em cima da capa. Porque se ficar em cima da capa... O problema é ter um calço ali, como um apoiozinho embaixo. Sim, pois é. Tá. Se ficar assim, com certeza, com 2, 3 meses, ele já vai estar lá, encostando lá embaixo e vai soltar aqui, ó. Sim, vai desgrudando. Vai desgrudando ali. E, por exemplo, essa Bíblia ali que é pesada... Sim, aí as pesadas a gente tem que guardar deitado mesmo, né? Muito bem. Esse aqui foi uma capa que o senhor fez, né? Foi, sim. O antes e depois, esse livro aqui, ó, ele estava sem lombada. Tava o quê? Sem lombada. Ah, aqui. Aqui nessa dobradura. Só veio essa parte aqui e esse aqui é a capa original. Ah, entendi. Olha lá, ele veio assim. Olha só como ficou agora. Essa aqui é já encaderada com capa dura. Entendi, sabe? isso melhorou. Muito bem. Pois é.
Olha, seu José, eu te agradeço, viu? Eu vou fazer um monte dessas dicas aqui, já que o senhor deu. Faça, então, obrigada, viu, pela bom, presença aqui do senhor, viu? Obrigada mesmo. A gente vai sair para um intervalo e na volta nós vamos falar sobre problemas renais, porque hoje é Dia Mundial do Rim e eu não quero que você tenha nenhum problema de saúde e nem a sua família. Então a gente sai com as imagens desta cidade linda, Santarém, no Pará, canal 16.1. Volte comigo. Saibam, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é Deus. Ele é o Deus fiel, que mantém a aliança e a bondade por 1000 gerações daqueles que o amam e obedecem aos seus mandamentos. E está chegando o primeiro Evangelizar é Preciso. Divinópolis, estado de Minas Gerais, vai nos receber no próximo sábado, dia 16 de março, a partir do meio-dia, com o tema Reveste-me da Armadura de Deus. Será o nosso momento evangelizar juntos aí na cidade de Divinópolis. Querido povo mineiro, estarei com vocês a partir do meio-dia e você em oração, momentos de louvor. É a oração do Santo Terço Mariano, do Santo Terço de Jesus das Santas Chagas, momento das capelinhas, momento da Santa Missa, adoração ao Santíssimo, show com o Padre Reginaldo Manzotti. Toda a programação tem para você completa lá no site padrereginaldomanzotti.org.br e você também tem este número que aparece se você tem alguma informação que precisa para o próximo sábado. Mas venha com toda a sua fé, com toda a sua alegria participar deste momento tão abençoado. É o primeiro, se Deus quiser, de muitos. Evangelizar é Preciso, Divinópolis. Encontro você lá, hein? Ao meio-dia em ponto, transmissão ao vivo pela TV Evangelizar e também pelo aplicativo da obra. Então, aproveite para baixar gratuitamente no seu celular, no seu tablet e acompanhar conosco toda a programação ao vivo. Bom, hoje é Dia Mundial do Rim. Essa é uma data um pouco diferente de tantas outras que a gente comemora, porque ela cai sempre na segunda quinta-feira do mês de março, que no caso é hoje. E vem com essa proposta de conscientizar, de trazer a saúde renal para as pessoas, porque muitas vezes alguns hábitos que nós temos podem estar causando problemas futuros. Então, eu vou falar com a minha segunda entrevistada de hoje, que é a doutora Laura Neme, médica nefrologista. Seja muito bem-vinda, viu, doutora Laura? Obrigada. Obrigada a você. Olha, eu sei que quando a gente fala de rim, olha que legal, você trouxe aqui uns panfletos, né, do Dia Mundial do Rim. Quando a gente fala de rim, parece que automaticamente as pessoas já pensam, precisa tomar água, né? A água vai ser o que mais vai salvar a vida de um rim, de fato. Mas eu queria explorar um pouco mais. Eu sei que tem alguns alimentos também que são, de certa forma, prejudiciais, não é? Podemos começar por aí? Claro. Na verdade, hoje é um dia muito importante para nós, nefrologistas do mundo inteiro, porque a doença renal, ela se transformou num problema de saúde pública. Olha só. Então, nós temos no mundo mais de 850 milhões de pessoas com algum tipo de doença renal. 50 milhões. 50 milhões. E no Brasil tem 10 milhões de pessoas com algum tipo de doença renal sem saber. Como é uma doença silenciosa, então nós temos que nos ater muito a isso, né? Por isso esse trabalho nosso de conscientização e que seria tão fácil o diagnóstico, né? As pessoas falam de água, né? E realmente é muito importante porque os rins são o filtro do nosso organismo, Ou seja, né? precisa realmente tomar bastante água, isso é um fato, Realmente precisa, a pessoa precisa estar hidratada, mas não é somente isso, né? Em relação à alimentação, quando nós temos algum tipo de problema renal, já numa alteração da creatinina, o grande vilão, né, da alimentação é a carambola.
né? Eu ia te perguntar isso, que, né, que tem estudos científicos já sobre isso. Estudos científicos, ela produz uma substância que ela é nefrotóxica. Se os rins não funcionam 100%, não se pode comer carambola, porque ela é nefrotóxica, ela pode levar uma pessoa a ter que fazer hemodiálise. Nossa. Então é bem tóxica para quem tem problema. Mas você falou que tem mais de 10 milhões no Brasil que não sabem que tem um problema no rim. Então a coisa começa a ficar um pouco mais complicada. Mas esse não saber é porque elas não fizeram o exame, é isso? É porque elas não têm um sintoma. Se fizer o exame, vai constar? Na verdade, sim. Na verdade, é uma doença silenciosa. Né? Ela é uma consequência de principalmente duas grandes doenças que são problemas de saúde públicas mundiais, que é o diabetes e a hipertensão. Então, o mau controle ou não controle de alguma dessas situações para pessoas que têm diabetes e hipertensão podem terminar causando insuficiência renal. E como é uma doença silenciosa, até os estágios finais, a pessoa pode ter algum tipo de doença renal e não saber. E hoje a literatura fala muito sobre a prevenção da doença renal. Nós temos como tratar e prevenir os estágios finais, para que as pessoas não precisem de um tratamento de hemodiálise ou até de um transplante. Por isso que essa campanha mundial, para que seja, esse ano para que as pessoas dosem a creatinina. Tá, essa é a chamada, para pedir essa dosagem para ver se está tudo certo. É um exame simples, barato. Exame de sangue? Exame de sangue, tá? O posto de saúde faz, o SUS fornece, é um exame super simples e um exame de urina. Simples, um exame de urina simples já consegue nos dizer, né, junto com o histórico, junto com toda a situação de cada um, nos consegue dar uma diretriz se essa pessoa precisa já de um atendimento de um especialista. Entendi. Até se ela tiver ali com os primeiros sinais da doença, vai já conseguir detectar. Nós conseguimos. A mudança de hábitos de vida são fundamentais. Hábitos de vida saudáveis são fundamentais para a evolução da doença renal. Tu estava me perguntando de alimentação, né? Veio a carambola porque é uma coisa que é interessante que chama divulgar, atenção, né? Que chama atenção. Sim. Mas o grande veneno também do rim é o sal. O sal também. O sal. Porque ele desidrata de alguma forma, é por isso ou não? Na verdade, é porque ele retém líquido. Os produtos industrializados, né? Eles sobrecarregam uma sobrecarga de sódio tão grande e é no rim onde se reabsorve todo o sódio do organismo. Então, a má alimentação, todos os produtos industrializados, temperos prontos, embutidos, enlatados... Isso tem, né? Tudo isso tem. Então, isso é um problema atual do mundo. Sim, né? Por causa da alimentação. Por causa da alimentação que mudou muito. E isso causa hipertensão, aí termina causando lesão renal também. Entendi. Doutora Laura, e sintomas que são, talvez, não vão fazer uma conexão diretamente com o problema renal? Por exemplo, coceira no corpo, pode ser um sinal, um alerta, alguma coisa a se preocupar? Na verdade, a coceira é quando a pessoa já tem uma doença renal já em estágio avançado. Já está avançada. Então ela já provavelmente já sabe que tem um problema. Aí principalmente doentes que já fazem hemodiálise, porque o rim tem várias funções, né? E uma das funções são os metabolismos dos minerais. E, por exemplo, o fósforo, né? E às vezes o acúmulo dessa substância termina causando o prurido, né? Mas aí já num estágio mais avançado. Em termos de saúde pública, a nossa mensagem é: quem tem hipertensão e diabetes, que procure o seu médico para fazer um exame, né? Já específico, né? Já com um olhar mais atento. Já com um olhar mais específico. E num check-up normal, que todas as pessoas façam. Tanto é que nós sempre falamos: e você já adoçou sua creatinina? Porque com um exame simples, nós conseguimos ter uma ideia de como está a função dos rins. Sim, muito bom. Eu te perguntei dos alimentos que são nocivos. Tem algum que, de repente, ajuda para esse processo ali de filtro no rim ou não? Na verdade, o que ajuda é o tratamento holístico, que se chama, né? Que é o tratamento como todo de mudança de hábitos de vida.
né? Então, uma alimentação saudável, quanto mais saudável, melhor, mais natural, produtos naturais, né? Não produtos processados. Saladas, legumes. Saladas, legumes. É, comida mesmo, né? Comida, isso, produtos, tudo que for natural. Eu até ensino para os meus pacientes os temperos naturais. Que legal, isso é importante. É importante, porque a pessoa fala, mas eu não posso... Às vezes ela faz uma vez um tempero lá e esse tempero pode ser guardado também, né? Em casa, naturalmente. Pode, né? Tudo que são ervas naturais podem ser usadas, né? Não necessariamente a pessoa precisa ficar escrava e sofrendo, né? É mudança de hábito de vida, é cuidar do peso, cuidar o combate ao fumo e ao álcool, que são tudo são etapas que podem contribuir para a evolução da doença renal. Entendi, muito bem. Bom, a gente falou sobre prevenção, basicamente mudança de hábitos, sobre os principais fatores que vão contra. Essa doença pode representar algum outro risco? Você falou da hemodiálise, mas alguma outra doença que é decorrente? Se a diabetes e a hipertensão podem levar a problemas renais, pode acontecer o contrário? Problemas renais também desencadear outros tipos de doenças? Na verdade, tem algumas doenças específicas do rim, né? Que elas podem causar hipertensão, né? Porque... seria o contrário. Isso também seria o contrário. Os rins, ele é o centro regulador da pressão, né? Olha então, que interessante. Tem jovens, principalmente em jovens, que tem algum tipo de doença imunológica, genética, né? Que são as glomerulonefrites, que eles vão desenvolver hipertensão pela lesão renal, né? Mas o grande problema a nível, né, de doença renal é a evolução para a insuficiência renal terminal, né, que é a evolução quando os rins abaixo de 10% da sua função, nós precisamos ter uma terapia de substituição, que seria ou a diálise, a hemodiálise, ou a diálise peritoneal, ou o transplante, né? E isso implica, né, a deterioração física ao longo dos anos, né? Os riscos aumentam. Ou seja, tem um risco de vida aí, um risco de morte, né, no caso. Tem Porque risco, eu tenho a impressão, às vezes, que as pessoas levam as questões renais assim muito... Sabe? Não sei porque a gente tem dois. As pessoas não levam muito a sério. Então, eu queria falar até um pouco do óbvio aqui pra gente fechar. Quantidade de água ingerida, que todo mundo sabe disso, né? Que a água é o principal, mas que a gente ainda não falou. Né? E pode dar uma cutucada mesmo, viu, no pessoal? Aproveita esse dia. Tá certo. Na verdade, Carol, tu falou que as pessoas não dão muito importância, e é verdade, né? Eu falo no consultório que eu gostaria que as pessoas com algum problema renal tivessem dor de dente. Porque quando nós temos uma dor, né? Nós corremos... Você sai correndo atrás para resolver, né? E quando é apenas um exame alterado, mas eu não sinto nada, doutora. Meus rins funcionam bem porque eu urino bem. Sim. Que essa é a grande deixa. Urinar bem não significa que os rins estão funcionando 100%. Né? Então, isso é muito importante. O que nós precisamos para nos hidratar, o mínimo é de 30 a 50 ml por quilo, né, de água. Né? E temos que pensar que tudo o líquido, ele não pode ser refrigerante, né? Sucos de caixa ou de pacote. Mas poderia entrar chá sem açúcar? Pode entrar. Chá natural, sucos naturais, sim. Erva mate, você tem um sotaque? Toma ou não? Chimarrão? Sou gaúcha, claro. Também vale como líquido, né? A gente toma 1 litro de água ali brincando no chimarrão. Não, isso vale. O que não vale é refrigerante, né? Ou sucos de pacote concentrados que tem grande composição de produtos industrializados, né? Entendi. Mas a água são 30 ml por quilo. De 30 a 50... vezes o número de quilos que a pessoa tem, ela vai chegar no que ela precisa tomar por dia. Então, uma pessoa de 70 quilos, mais ou menos 2 litros de água. E não é tomado uma vez, né? Não tem uma fração? Tomar toda hora um pouquinho, né? Isso. Pra ir limpando esse organismo, é isso? No mínimo, mais ou menos 100 ml por hora. Ah, tá. Então, o dia todo estar tomando água é importante. O dia todo, pelo menos durante o dia. Muito bem. Então, muito obrigada, minha querida, por vir aqui hoje. Eu agradeço o espaço para podermos divulgar o Dia Mundial do Rim. Aqui tem também uma chamada, né? Esse aqui é o apoio, né? Conscientização, o apoio mundial, né? O mundo inteiro está olhando para a creatinina
né? E o que fica é... Você já adoçou sua creatinina? Viu? Vai lá fazer a sua creatinina, seu exame de urina e tudo certo. É fácil, né? Esse tá fácil, né, esse é doutora fácil. Laura? Muito bem. Obrigada, viu, minha querida? Seja sempre bem-vinda. Você cuide da sua saúde. E, bom, nós nos encontramos amanhã. Amanhã eu vou receber aqui a irmã Francesca Carotenuto, que ela escreveu um livro sobre o terço das mulheres. E também vou receber o diácono Rômulo Canuto, que vem contar a sua história de fé e conversão. Então, nosso encontro, como todos os dias, às 3h30 da tarde. Eu espero você. Fica com Deus. Até amanhã.